Neste vídeo vamos falar sobre agradabilidade, não é? Vem da palavra agradável. Nós gostamos de ser agradáveis porque também nos inserimos melhor nos contextos, não é? Mas em psicologia, a agradabilidade, que na prática, quando nós estudamos a personalidade das pessoas, é uma das características da personalidade. A agradabilidade pode ser algo bom, mas também pode ser algo mau. Neste vídeo vamos desconstruir um bocadinho isto, não é? Porque agradabilidade, o que é que isto é? Por isso, na prática, estas pessoas que gostam de ser agradáveis para com os outros vivem em cooperação, gostam de ajudar, gostam de contribuir, gostam de acrescentar, não é? São pessoas geralmente altruístas, às vezes fazem isto sem esperar nada em troca, não é? São pessoas gentis, porque são sensitivas, empáticas, põem-se num lugar do outro, não é? E geralmente dão prioridade à paz de espírito, à harmonia. Por isso, começam a construir aqui quase uma maneira de não haver conflito. Muito pela conversa, o diálogo, mas também por a compreensão e às vezes, muitas vezes, a desvalorização. E aqui é onde nós, em psicologia, depois no dia-a-dia, apanhamos o lado mau da agradabilidade, não é? Porque em contextos positivos, não é? Onde, se nós formos assim e se forem assim connosco, se forem contextos fáceis onde não hajam doenças, onde haja dinheiro, o contexto sociofinanceiro seja bom, onde não há grandes dificuldades, obviamente é fácil ser agradável, não é? Porque nós somos reconhecidos como pessoas agradáveis, mas as outras pessoas também o são para connosco. Há poucos conflitos, não há muita competição, não há desafios. Por isso, nestes contextos, obviamente, a agradabilidade é algo bom, não é? Mas depois existem os outros contextos, que são os contextos negativos, que são os contextos onde existem pessoas à nossa volta egoístas, onde existem pessoas que criam dificuldades ou problemas porque sabem que nós vamos ser solução. Se nós temos à nossa volta pessoas narcisísticas, pessoas autoritárias, pessoas tóxicas, por isso na prática muito intrusivas na vida da pessoa, esta nossa agradabilidade, que é uma boa característica, é usada por estas pessoas contra nós. E as pessoas não dão conta disso, porque a única coisa que sabem é que dão demais, cansam-se demais, o tempo passa e nada se resolve. E, na prática, elas estão a recompensar as pessoas e os contextos por terem esta característica de agradabilidade, não é? Porque se nós formos cooperativos, altruístas, gentis e não privilegiarmos e privilegiarmos a paz, por isso não haja discussões, isto, do outro lado, utilizado contra nós, pode ser visto como uma dependência, não é? Porque, na prática, o que nós somos e como nos veem é diferente, não é? E precisamos ter muita atenção a isto, porque muitas vezes nós temos aqui nas consultas de psicologia clínica as pessoas que são bons corações, pessoas que gostam de ajudar, pessoas que amam realmente, pessoas que investem e querem construir, mas do outro lado não temos pessoas iguais. Temos pessoas que estão aqui a usar este amor, por isso, a ter os benefícios todos do amor, a receberem e não darem nada em troca, pessoas que usam isto contra nós, por isso quando sentem que há muito amor, abusam, não é? Isto tira poder a estas pessoas que na prática têm boas características, não é? Mas as suas características usadas contra elas é mau, não é? Temos de ter atenção porque há aqui depois muita confusão, porque se nós construímos, se nós ajudamos e se nós amamos, não é? Supostamente isto deveria dar algo bom. Mas, muitas vezes não. Quando a construção não é feita e de repente a pessoa com quem nós estamos, ele ou ela, vai embora e leva à construção. Quantas vezes nós ajudamos, investimos, damos muito da nossa vida a alguém e esta pessoa quando evoluiu ou quando empoderou ou quando já tem, vai embora e troca-nos, não é? Ou muitas vezes quando nós amamos e chegamos à conclusão que do outro lado desvalorizam este amor porque podem nos trocar por alguém que pode até não amar, mas que dá mais benefícios. Ora, estão a ver, neste caso, nós deste lado estamos certos, mas do outro lado podem estar as pessoas erradas, não é?
Aqui a única coisa que nós temos que fazer é, se nós damos e se nós investimos em alguém, temos que em algum momento, não é cobrar de volta ou exigir de volta, mas temos que ter a noção de que isto tem que dar construção, isto tem que dar paz, harmonia, felicidade, objetivos cumpridos, porque se não der, nós estamos a dar e a investir e na prática não estamos a receber nada de volta. E estas pessoas que se julgam altruístas depois acabam por se sentir mal, porque não querem nada de volta pelo o amor, a ajuda e o investimento que dão, mas gostavam de serem felizes, não é? E muitas vezes sentem-se usadas, não é? Sentem-se usadas pelas outras pessoas, não é? Temos que ter atenção que estas pessoas com estas características de agradabilidade geralmente não desistem, persistem, querem construção, aceitam desafios. E isto é que é mau, porque de repente podem estar em desafios negativos, né? a dar, a construir para as outras pessoas e não para elas, e de repente ficam sozinhas e as outras pessoas é que ficam com tudo, com a construção, com a felicidade e vão à sua vida. Né? Aqui em psicologia clínica nós temos que muitas vezes nestes casos de agradabilidade analisar os contextos das pessoas. Isto é muito importante. Como também temos que avaliar as pessoas que estão nestes contextos, independentemente das pessoas. Podem ser familiares, podem ser amigos, colegas, não é? Temos que avaliar as pessoas. E temos que estudar os históricos. No estudo do histórico é que nós vemos se estas pessoas que são agradáveis, com estas características todas positivas, estão a ser usadas ou não. Porque senão, durante 5, 10, 15, 20 anos, por isso, durante um período longo, nós ouvimos esta pessoa aqui em consulta dizer que ajudou, construiu, amou, esteve presente nos problemas, foi solução dos problemas, resolveu problemas que não tinha que resolver, mas que resolveu porque amava. E, do outro lado, vemos que existe mentira, existe segundas oportunidades, terceiras oportunidades, quartas oportunidades, existe infidelidades, existe enriquecimento, existe uso e abuso dos bens comuns, existe isolamento destas pessoas em relação aos seus contextos familiares, mas façam crescendo do contexto familiar dessas pessoas. Ora, nestes históricos aqui, nós estamos a ver que uma pessoa que tem boas características acaba por estar a ser usada, não é? E estas pessoas, muitas vezes, só passar muitos anos, é que percebem que foram usadas, não é? Geralmente confrontados com situações limites, não é? De serem trocadas por outras pessoas, de serem abandonadas ou rejeitadas, de verem que o que construíram, o que deram, não existe ou não, não tem acesso, não é? E isto é muito mau. Nós, hoje em dia, na sociedade que vivemos, que é uma sociedade muito de insatisfação e muito rápida, temos que analisar bem os nossos contextos, porque às vezes nós podemos ser as melhores pessoas deste mundo com as melhores características, mas num contexto errado estamos desajustados, não é? E às vezes o problema é que estas pessoas são tão bons, são pessoas com tão bom coração que acham que, sendo a pessoa certa no contexto errado, que conseguem mudar o contexto, não é? E isto é muito difícil, não é? São situações excepcionais. Mas temos que convencer esta pessoa, não é? Que ela é a pessoa certa no contexto errado. Isto é muito difícil estas pessoas admitirem, porque, obviamente, se nós somos a pessoa certa num contexto errado, supostamente achamos que as pessoas, se mudassem, ficassem como nós, tudo isto era melhor, não é? Mas não é verdade. Há pessoas que não querem evoluir, não querem empoderar, usam as outras pessoas. Estas pessoas que... nós hoje em dia temos muitas pessoas narcísicas que muitas vezes escondidas em pessoas que são proativas, que apoiam, que estão sempre presentes, que sabem tudo, que são, em relação aos nossos amigos e aos nossos familiares, pessoas, uma joia de pessoas. Mas depois, dentro das quatro paredes, nós vemos quanto é que estas pessoas nos cobram, não é? Só quem está com pessoas narcísicas é que vê estas cobranças. São aquelas pessoas que dentro de portas são uma coisa, fora de portas são outras, não é? Como também as pessoas autoritárias, não é? Nós podemos ter pessoas agradáveis com as boas características, junto com pessoas autoritárias que depois não têm razão, mas acabam por exercer poder sobre nós, de controles, de ciúmes, de isolamento, de usos e abusos, ameaças, coisas mais graves, não é? Os ambientes também, muitas vezes, temos que ver se há pessoas tóxicas. Podem haver familiares tóxicos. Isto podem ser mães, pais, ou podem ser filhos, ou podem ser irmãos, ou colegas. Temos que ver características. Por isso, a psicologia clínica serve para isto. Para a pessoa, quando vê que a sua vida não sai do sítio, é mais do mesmo, mas ela esforça-se porque isto não seja assim, algum problema está. Se não está na pessoa, está no contexto ou nas pessoas à sua volta. E é isto que nós temos que analisar. A psicologia existe para isso, não é? Por isso, procurem ajuda.